Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Emanuel Bellarmino, psicólogo. Estamos falando sobre medidas socioeducativas. A sociedade entende esse trabalho feito, principalmente na parte do meio aberto, nas medidas socioeducativas? Na verdade, eu acho que um dos grandes desafios também são os profissionais que atuam, né? Tá sempre nesse processo de conversar com a sociedade, de mostrar às pessoas qual é a proposta da socioeducação, o que é que consiste a socioeducação, quais os desafios, né? E qual o olhar que se tem, né? Que foram pontos que a gente já conversou. Então, o que a gente tem, a grosso modo, é vamos dizer assim, uma não compreensão, né? E em parte eu percebo e atribuo essa não compreensão muitas vezes a um apelo da mídia, que é uma visão que é totalmente contrária a isso, né? De que adolescente que comete ato infracional, ele deve ser punido a nível de prisão, né? De que não tem jeito, de que muitas vezes a visão de que dos direitos humanos em relação a esses adolescentes, ou dos direitos desses adolescentes, soa como passar a mão na cabeça, né? A gente tem algumas correntes nesse sentido a nível de Brasil, alguns políticos falam isso claramente, e a gente precisa colocar que a proposta da socioeducação existe um sistema, existe uma integração entre políticas, existe uma integração entre poderes, né? E a gente precisa entender que isso é uma questão que permeia toda a sociedade, né? A própria Constituição, no seu artigo 227, ela fala que é compromisso de todos, né? Dos entes, da família, da sociedade, ter responsabilidade com as crianças e com os adolescentes, especificamente falando dos adolescentes, já que a gente está falando em medidas socioeducativas. Então, é importante sim conversar com a sociedade, né? Às vezes quando se vai em escolas, né, as pessoas... Existe um apelo, existe um medo, né? Hoje essa questão do adolescente em conflito com a lei, né, que ainda se fala menor, né, que é uma linguagem que na literatura nem existe mais, ela ainda é muito forte, então assim, o menor infrator, né? E muitas vezes a gente esquece de se ter um olhar para além desse ato infracional, né? Para além desse conflito com a lei. Quando se fala dessa sociedade, também é muito comum, não só na questão da assistência social, mas você tem diversos aspectos, né? Você tem na parte do divórcio, você tem sempre a parte jurídica, a sociedade se envolve pouco em tudo nesse sentido. O que é que se espera? O que é que você, como um dos gestores, como um dos participantes, membros dessa política, o que é que se espera da sociedade? O que é que ela pode fazer para colaborar? Eu acho que a sociedade ela pode colaborar de várias formas, né? A gente precisa sempre... Agora, uma coisa é sempre importante. Quando a gente fala em preconceito, muitas vezes a gente não tem conhecimento, vivência, proximidade das coisas que a gente tem como uma visão, vamos dizer assim, a grosso modo. A sociedade pode contribuir de várias formas. E eu vou dar um exemplo muito prático. A prestação de serviço à comunidade, que é uma das medidas que nós trabalhamos, ela consiste que o adolescente desenvolva uma atividade em um espaço público, né? Geralmente a gente tenta articular escolas, espaços de assistência social, espaços da saúde, outros parceiros, ONGs. Então, muitas vezes chegar num espaço desse e colocar, olha, eu queria que o adolescente cumprisse essa medida aqui, requer das pessoas que estão lá, que não trabalham com socioeducação, que muitas vezes não são da área não são de nenhum trabalho na área social, né? Especificamente falando assim, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, enfim. Essas pessoas elas passam a desconstruir aquele olhar e ao receber esse adolescente nesse espaço, eles passam a ter uma outra visão. Então, acolher um adolescente e dizer, vamos ceder esse espaço, vamos acompanhar... Há muita resistência? É um desafio. Há uma resistência sim, né? A gente se depara principalmente com a questão do ato infracional. Na legislação, no Estatuto da Criança e Adolescente, as medidas socioeducativas elas correm em segredo de justiça. Então a primeira coisa que a pessoa faz é, tá, tudo bem, você está acompanhando, você vai acompanhar aqui, né, você já tem um contato com esse adolescente, mas o que é que ele fez? E aí a gente precisa também colocar que acompanhamento é feito, né, um pouco de quem é esse adolescente, mas não revelar esse ato infracional, porque é um direito dele que precisa ser preservado, né? Então, é importante também entender que o trabalho ele não consiste apenas em trabalhar em conjunto com o adolescente, nessa relação com o adolescente,
para que ele vivencie outras perspectivas, outras possibilidades, mas também trabalhar espaços onde a sociedade reveja esse olhar. Né? Explica para o nosso telespectador. Chegou uma decisão judicial, a situação é de prestação de serviço à comunidade. Como isso chega à secretaria e como vocês atuam a partir disso? Pronto, primeiro são dois aspectos. Né? O adolescente que está em conflito com a lei, ele vai ter o aspecto jurídico, né? E aí é competência da Vara da Infância, no caso do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Fazer a determinação dessa medida socioeducativa. O serviço está articulado diretamente com o Poder Judiciário, mais precisamente com a Vara da Infância, e essas determinações chegam para que a gente faça esse acompanhamento. Né? Certo. Então, essas medidas são determinadas lá também existe uma equipe que subsidia as decisões, né? O juiz ele também vai ter esse espaço de escuta, enfim, toda essa questão pertinente à justiça infanto-juvenil é assegurada ao adolescente e chega-se ao serviço, à Secretaria Municipal de Assistência Social, a determinação do cumprimento das medidas socioeducativas. Também pode chegar a questão da progressão da medida, ou seja, ele está na unidade de internação ou na semi-liberdade e agora percebeu-se que no acompanhamento realizado lá, pelos profissionais de lá, esse adolescente pode vir agora a ser acompanhado em medidas de meio aberto. Certo. Né? Chegou essa decisão, provavelmente por meio eletrônico, chega a uma equipe. Que equipe faz parte e como ela começa a trabalhar? Então, a gente hoje, dentro do CRES, dentro do serviço, a gente é composto por uma equipe multiprofissional. Né? Também, essa equipe ela é determinada pelo SINASE. Né? Nós temos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e orientadores socioeducativos, né? Então, a gente tem um olhar amplo, vários olhares, né? Olhar para o sujeito de direitos, olhar para esse sujeito na condição de desenvolvimento e a sua subjetividade, olhar para os processos educacionais e a inserção na sua vida, ou reinserção na sua vida educacional e da profissionalização, além da prática do orientador, que é de extrema importância, que é esse olhar mais constante esse profissional que faz a visita constante ao adolescente em sua casa, em sua comunidade. Tá, mas aí deixa para que eu entenda melhor. Aí primeiro é o momento. Chegou essa decisão, isso é distribuído para uma equipe, alguém fica responsável? É distribuído para uma sai equipe. Em direção à casa desse adolescente, como é que funciona? O que é que ocorre? O próprio adolescente ele já vai ser informado nisso no Poder Judiciário. Né? O serviço ele tem uma concepção em todo um fluxo. Né? Eu descrevi primeiro os profissionais, então esse adolescente, vai chegar um processo desse adolescente na sede do serviço, né? Ele vai ser distribuído para as duas unidades que abrangem toda a cidade de Maceió, né? E esse adolescente ele vai ser informado pelo judiciário em qual data ele vai se apresentar. Esse processo ele vai ser distribuído para um técnico, que na organização do acompanhamento ele é tido como um técnico de referência. Então pode ser um psicólogo ou um assistente social, não é? Esse adolescente chegando ao serviço e o profissional em posse do processo e todas as informações, inicia-se um acompanhamento das medidas que já estão determinadas nesse processo. Então o primeiro passo esse adolescente vai chegar nesse serviço vindo do Poder Judiciário. E aí já entra o primeiro desafio, quando você falou do amadurecimento do serviço. O primeiro momento a gente vai explicar a esse adolescente o que são essas medidas, né? Trabalhar com ele a perspectiva de desconstruir que ali é apenas uma extensão da justiça, que não é. A gente está ali para trabalhar questões que permeiam a vida desse adolescente, né? E nesse primeiro momento a gente vai trabalhar aquilo que a gente chama de acolher o adolescente, né? De ouvi-lo, de escutá-lo e de trabalhar as outras possibilidades, explicando também quais são os próximos passos, né? Já que dentro da própria organização existe a construção do plano individual de atendimento. Então, a gente construiria um plano, né? Ou, vamos dizer assim, um documento que é, vamos dizer, um norte. Eu não gosto muito de dizer que um plano é uma coisa fechada. Eu, pessoalmente, gosto de dizer que é um norte, já que a gente está falando de vida, a gente não tem como planejar uma vida de ninguém de forma fechada. A gente vai construir, junto com o adolescente e o seu familiar, possibilidades de se trabalhar mediante aquilo que a gente vai conhecendo desse adolescente. Esse instrumento ele também é enviado para o Poder Judiciário, no sentido de dizer, olha, a gente está realizando o acompanhamento tendo como norte esses princípios que foram construídos e pactuados com o adolescente e sua família.
Então, escutar o adolescente naquilo como é a vida dele, o que ele tem como referência, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, é importante. Então, quando a gente traz para o adolescente o espaço da fala, o espaço da troca, a gente já desconstrói a questão da determinação. Agora a gente passa também a ouvi-lo, a tentar construir com ele e também a responsabilizá-lo. Agora ele está sendo chamado a uma responsabilidade que foi determinada a ele e que, partindo do olhar dele, da visão dele, a gente pode construir esse acompanhamento, né? E aí, às vezes, isso é muito distorcido, né? Porque a gente não está ali simplesmente, você quer fazer isso ou aquilo. Não, a gente está trabalhando um espaço onde a gente vai tentar redefinir um processo de relações, né, que permeia a vida desse adolescente. A própria legislação, o próprio SINASE, né, ele traz muito isso. A medida ela é singularizada, individualizada. Então, cada adolescente tem a sua história, tem as suas limitações, tem o seu contexto de vida, e que não vai ser apenas, a gente vai encaminhar e determinar quais são os passos. Não, a gente vai ouvir esse adolescente e ver as possibilidades. O que a gente quer, em essência, é que esse adolescente ressignifique, né, a questão do ato infracional, veja outras possibilidades para além do conflito com a lei, né, ou seja, que ele possa ver outras possibilidades no seu contexto de vida, né, e que a cultura do ato infracional, né, ou de relações que permeiem a sua vida, que venham a possibilitar outros atos, outros conflitos com a lei, elas não ocorram mais, né? Isso por meio de vamos especular de uma certa maneira, chegou um jovem, já chegou da decisão, vocês conversam, isso daí é direcionado, exemplo, o trabalho que ele vai ter que fazer é diário, é semanal, é visitando escolas, é ajudando de alguma maneira, como isso é traçado? Na verdade, isso é construído, né? Então... Mas, inclusive, o tempo de prestação? O tempo de prestação ele é determinado no processo. Isso. Né? Então, é porque a gente está dando ênfase mais à prestação de serviço, né? Isso. Então, a prestação de serviço ela tá colocada como uma medida, que é uma atividade, por um período que não excede a 6 meses. Está no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, pode ser de 1 mês a 6 meses. Trabalhar essa prestação de serviço, a gente primeiro precisa conhecer esse adolescente, trabalhar com ele o que é essa medida, ver, em conjunto com o adolescente também, algumas questões que ele tenha como aptidão, que ele possa contribuir em algum espaço e pensar principalmente qual o sentido educativo que ele pode tirar daquele espaço. Então não é uma coisa que se parte do nada e que vai simplesmente colocar um adolescente. E aí entra o outro desafio, qual espaço vai acolher e qual visão essa instituição que vai acolher e possibilitar a abertura da atividade ela tem, né? Então é a chegada, a desconstrução, né? Trabalhar a medida com esse adolescente, né? Em conjunto com ele, isso é muito Essa elaboração do plano individual leva quanto tempo, em média? Ele está estabelecido no SINASE que são 15 dias. Né? Então, esse adolescente chega, a gente faz um acolhimento. Esse plano individual ele é feito em conjunto com o psicólogo, assistente social e pedagogo. Né? A gente vai fazer um momento de conversa em conjunto com o adolescente e o seu familiar. E está estabelecido um prazo de 15 dias. Né? Então, como eu gosto muito de dizer, em 15 dias você não planeja a vida de ninguém. E eu não acho que um plano planeja a vida de ninguém. Ele norteia as ações que a gente vai discutindo e pactuando. Ao longo do tempo. Ao longo do acompanhamento. Mas ali a gente tem um norte. Né? E esse norte ele é mandado para o Poder Judiciário. Certo? A gente está dando muita ênfase à PSC, mas a gente também tem a medida de liberdade assistida. Vamos falar sobre ela, mas antes vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo. Estou aqui com o Manuel Bellarmino, psicólogo, está aqui falando sobre medidas socioeducativas. A gente vai para o intervalo, volta já.